Fala galera, tudo bem com vocês? Chegamos agora a falar do Paulistão de 77 e como vocês sabem, aqui é o canal G Forte Meu e vamos contar mais uma vez mais história do estadual, né? Chegamos no Paulistão de 77, sim, Paulistão que a fiel torcida não esquece, né? Um Paulistão emblemático para a história do Corinthians, enfim. E vamos falar do regulamento que agora mudou, né? E agora temos 19 times, né? Eu não lembro qual foi o time que conseguiu o acesso. Enfim, acho que foi o 15 de Jaú, se não estiver errado, né? Então não teve rebaixamento em 76, né? E aí só subiu um time, que foi o 15 de Jaú. Era a primeira vez do 15 de Jaú, né? O tradicional 15 de Jaú a jogar a Elite, né? Em 77. Tivemos 19 times, né? E era assim, o campeonato era 2 turnos, tá? Para definir os campeões de cada turno, mais os 6 melhores no índice técnico, né? Na soma dos 2 turnos pro terceiro turno. E no primeiro turno, né? Os times são divididos em 4 grupos, né? Sendo 3 de 5 e 1 com 4, né? Mas, independente do grupo, os times jogavam todos contra todos. Os grupos eram só para efeito de classificação mesmo. Os vencedores de cada grupo faziam a fase eliminatória, ou seja, o mata-mata, né? Semifinal e final, em jogos únicos, para aí saber o campeão do primeiro turno, né? Que era denominado, né? Taça Cidade de São Paulo. No segundo turno, zera tudo, tá? E aí os times são apenas reagrupados, ou seja, os grupos são sorteados ali de novo, aí os times são reagrupados, né? Mas é a mesma sequência, né? 3 com 5 times e 1 com 4. E aí, mesma coisa, os vencedores de cada grupo tal, faz semifinal e final do segundo turno para conhecer o campeão do segundo turno, que era a chamada Taça Governador do Estado de São Paulo. Aí, ao final dos 2 turnos, né, que eram, 19 times, acho que 36 rodadas, se não estiver errado, né, 18, 36, né, você soma a pontuação dos 2 turnos, né, dos times, tirando os campeões dos 2 turnos, né? Você soma os pontos dos 2 turnos, né? E aí os 6 melhores no índice técnico, né? Na pontuação geral, avançam para o terceiro turno. Portanto, o terceiro turno, você tem o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, mais os 6 melhores, né? Nesse terceiro turno. Que aí é o que varia, né? Sobram 8, eles são divididos em 2 grupos de 4, porém todos se enfrentam entre si, né? Não importa o grupo. E aí os campeões de cada grupo fazem a final do campeonato. E as finais, né, podem ter só 2 jogos, mas se é necessário um terceiro jogo, e quem somasse uma melhor de 4 pontos seria campeão. Outro detalhe também é que teve uma nova regra de pontos, né? Do time que fizesse 3 ou mais gols de diferença ganharia 3 pontos nas fases iniciais. Lembrando que na época a vitória valia 2 pontos, tá? E outro detalhe, antes de encerrar, né, nas finais, o time de melhor campanha, né, na soma de todo o campeonato, teria a vantagem de 1 ponto de bonificação, né, já que era uma final uma melhor de 4, né, portanto teria essa vantagem, tá? Bom, acho que deu para explicar o regulamento de 77, né? E quem foi o campeão de 77 foi o Corinthians, né? Foram 22 anos, 8 meses e 7 dias que o Corinthians não era campeão, né? E após longa espera de 23 anos, o Corinthians, enfim, o timão, né, conquistava um título, né. E foi daquele jeito que o corintiano gosta, né, sofrido, suado, né, enfim. Para chegar lá, o Corinthians teve que superar, né, favoritos, tal, e mostrar que não estava ali para brincadeiras, né. O Corinthians tinha um time até forte, né, competitivo, né, e cheio de garra, né. Eram quase a mesma base do time que foi vice-campeão brasileiro em 76, né. E o Corinthians teve no banco o Oswaldo Brandão, né? O lendário Oswaldo Brandão, né? Que curiosamente foi o último técnico campeão do Corinthians lá em 54, né? E ele estava lá em 77 para tirar o time da fila. No primeiro turno o Corinthians foi até bem, só que o time não conseguiu avançar para o mata-mata do turno, né? Só que aí no segundo turno o Corinthians, enfim, conseguiu encaixar, cresceu, né? E avançou para a semifinal. E na semifinal e final, o Corinthians fez a festa com os rivais, né? Na semifinal, por exemplo, o Corinthians eliminou o São Paulo e foi o campeão do segundo turno, batendo o Palmeiras ali por 1-0. E aí foi pro terceiro turno, né? E no terceiro turno o Corinthians quase que fica pelo caminho, né? O time começa mal ali no começo e tal,
e parecia que ia ficar pelo caminho, né? Só que aí o elenco se reuniu e tal, né? E os jogadores mostraram força, o Brandão, inclusive, falou, não, a gente não vai ser eliminado, a gente vai classificar, enfim. E aí o Corinthians, né, se retomou as vitórias, aí o time venceu seus últimos jogos, que faltava, né? E aí ganhou seu grupo e foi para a final do campeonato para encarar a Ponte Preta, né? Que tinha um time forte, né? Era um dos times mais históricos da história da Ponte Preta, né? Enfim, talvez a melhor Ponte Preta da história, né? Enfim. E outro detalhe é que o Corinthians tinha uma melhor campanha que a Ponte, portanto, o Corinthians entrava naquela final com um ponto extra, né? Lembrando que a final era uma melhor de 4, né? E vamos lá, a Ponte Preta, né? Tinha um time forte, né? Tinha nomes como Carlos, Oscar, né? De cá, enfim. E todas as finais daquele campeonato foram no Morumbi, né? Então, os Ponte Pretanos podemos dizer que até ficaram frustrados, né? Tipo, pô, pelo menos um jogo em Campinas não vai ter, né? Mas naquela época, né? Os dirigentes, os políticos priorizavam muito a renda, sabe? Quanto mais gente no estádio, maior a renda, né? Então, portanto, né? Talvez a Ponte abriu mão de jogar as finais no Moisés Lucarelli e tal, e tipo, bota o jogo no Morumbi, que eu também quero receber a renda, né? Enfim. Não foi o caso, por exemplo, do Guarani em 78, né? Que jogou a final do campeonato no seu estádio, por exemplo, né? No jogo do título brasileiro do Guarani, né? Um exemplo claro, né? Enfim. No primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 1-0, gol de Palinha, né? Gol de queixo ali de Palinha, né? E ficava bem perto do título, né? No segundo jogo, bastava empatar que o Corinthians seria campeão, né? E o segundo jogo foi... O Morumbi recebeu o maior público da história, né? O maior público que o estádio já recebeu. 146 mil corintianos, né? Invadiram o Morumbi, né? Todos estavam sedentos, né? Ansiosos, enfim, ver o Corinthians campeão, né? E parece que o Corinthians entrou nervoso naquele jogo, né? O Corinthians até saiu na frente e tal, né? Mas só que a Ponte era um time muito forte, muito experiente, né? A Macaca venceu de virada por 2-1, gols de Dicá de falta e Rui Rei. E aí o jogo foi aí adiado, né? Foi forçando o terceiro jogo para a grande final, né? Dia 13 de outubro de 77, né? No jogo decisivo, né? A Ponte precisava vencer, né? Só a vitória interessava e o Corinthians podia empatar, né? No tempo normal e prorrogação para levar o campeonato. E a final foi tensa, né? Os primeiros 15 minutos ali foi polêmico e tal, né? O Rui Rei, por exemplo, fez uma falta ali e tal, aí o do Cid Vanderlei Busquilha deu um amarelo, só que aí o Rui Rei ficou xingando, falando um monte pro juiz, e o do Cid, que não era, né, nada, não era de levar desaforo, né, ele sempre foi assim, ele chegou no Rui Rei e expulsou o Rui Rei, né, e aí facilitou um pouco, né, pro Corinthians. Aí o Corinthians começou a atacar mais, pressionar, só que a bola não entrava, né, e a fiel torcida ficava apreensiva, né, claro, né. Aí, aos 36 minutos, né, do segundo tempo, veio o gol, né, da redenção, né? Uma falta ali da direita, né? O Zé Maria cobrou, né? A bola ficou viva ali, né? O Vladimir cabeceou, a bola ficou um pinga-pinga ali na área e tal, até que o Basílio, né? Chutou de primeira e fez o gol no ângulo do Carlos e fez o gol do título, né? Para decretar, enfim, o fim do jejum, né? De 23 anos, né? 2 décadas, quase 2 décadas e meia sem título, enfim. E aí o apito final, né, a Fiel invadiu o Morumbi, né, um campo ali para festejar com seus heróis, né. Aí foi uma festa inesquecível, né. Muitos ali não tinham nem visto o Corinthians campeão, enfim, pôde ver o Corinthians ser campeão e tal. E foi uma festa memorável, né. E os dias seguintes, né, a cidade de São Paulo parou, né. A Fiel só se festejava em várias ruas da cidade e tal, né. Foi um carnaval que a torcida corintiana fez, né. E convenhamos, né? Para a fiel torcida foi feriados antecipados, né? Após longos anos de espera, né? O time base daquele time campeão, né? Do Corinthians, Tobias no gol, né? Defesa era Zé Maria, o Moisés Paulada, né? Como gosta de falar o Milton Neves nos gols antigos, né? No gol, grande momento, né? Zé Eduardo, né? Às vezes entrava o Ademir e o Vladimir. Né? O meio campo ali tinha o Russo, Basílio e Luciano. O ataque era Palinha, às vezes entrava o Vaguinho, né? Geraldão e Romeu, né? Romeu Cambalhota. E o técnico lendário Oswaldo Brandão.
Agora vamos falar dos grandes, né? Calma que ainda tem vídeo ainda para falar, né? Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras entrou como favorito, né, ao bicampeonato. Porém, durante o campeonato, né, o Dudu, né, foi demitido, né? Dudu acho que não estava mais conseguindo encaixar o time e tal, e a diretoria do Palmeiras apostou em Jorge Vieira, né? Que tinha uma história ali no futebol carioca e tal, né? Especialmente no América do Rio, né? O time era quase o mesmo de 76, né? Porém, parecia sem ter mesmo ímpeto, né, de buscar o título, né? Parecia, sei lá, um time satisfeito, sabe? Mas enfim, o Palmeiras foi fazendo uma campanha segura ali. Os destaques daquele time eram o Toninho, né? O Toninho catarinense e o Jorge Mendonça, né? O Jorge Mendonça começou a desembrochar, fazer gols ali, a ser importante no time. E ainda tinha o Divino Ademir da Guia, né? Desfilando, né? No primeiro turno o Palmeiras avança até a semifinal, só que cai para o São Paulo, né? No segundo turno o Palmeiras novamente chega a uma semifinal de turno, né? Eliminou a Portuguesa, só que aí perde o título do turno para o Corinthians, né? Só que isso pouco importava, afinal o Palmeiras tinha pontuação suficiente, né? Nós somos dos dois turnos, né? E entrou no terceiro turno por causa disso, né? No famoso índice técnico, né? Ou seja, se a gente analisar, né, os dois turnos, né, o primeiro e o segundo turno não valiam de nada, né? Só para garantir o classificado ali e mais os 6 melhores, né? Ou seja, mesmo que você não classificasse sendo campeão de um dos turnos, você poderia entrar no índice técnico, ou seja, aí como eram 6, né? E se você fizesse uma campanha ali tranquila em um dos turnos, em um dos dois turnos, né? Ou nos dois, você entrava, óbvio, né? Mas por que eles faziam turno e retorno, um monte de jogo e o escambau? Por causa de renda, gente. Renda, renda. E o futebol vivia disso na época, né? Não era que nem hoje, que hoje tem patrocinadores, enfim, né? Televisões, né? Agora essas coisas aí de marcas de apostas esportivas e tal, etc. Enfim, naquela época era assim, gente. E o Palmeiras, né, entrou no terceiro turno, né? E nesse período, né, o Ademir da Guia começou a sofrer com lesões, com problemas, né, respiratórios, né, principalmente na garganta. E o Divino percebeu que tinha que operar para resolver o problema, né? Com isso, o Ademir da Guia teve que encerrar sua carreira, né? Precocemente, né? Até onde o jogo que ele descobriu que tinha um problema foi num amistoso ali contra o Atlético de Madrid em agosto, né? Então aí ele falou, né? Já falou em vários comentários aí, vídeos, documentário, enfim, né? Que ele sentiu esse problema, né? Na garganta, né? De respiratório. E aí ele falou com o médico falou tem que operar tal, né? Só que aí talvez você tem que parar de jogar tal. E aí o Ademir chegou a jogar alguns jogos, né? Não muitos, né? E aí teve que encerrar a carreira, né? E o último jogo dele com a camisa do Palmeiras foi numa derrota para o Corinthians lá no terceiro turno, né? Por 2-0, né? E aí o Ademir teve que operar o problema para resolver o problema dele, enfim. E aí o Divino, né? Nunca mais voltou, né? Encerrou a carreira, enfim. E sem o Ademir, o Palmeiras não teve como disputar a sério, né, o título. E no terceiro turno, que era em 2 grupos, né, o Palmeiras foi lanterna do grupo, né, e acabou ficando de fora das finais. E os palmeirenses tiveram que ver o rival Corinthians sair da fila, né? Coincidência, né? Tipo, o Ademir da Guia encerra a carreira e vê o rival sair da fila. Porque enquanto o Corinthians não saía da fila, né, na época que o Ademir jogava, né, o Corinthians nunca conseguia ganhar título, né? Enquanto que no Palmeiras o Ademir conseguia levantar títulos e mais títulos, enfim. E mesmo com esse fracasso no estadual, o palmeirense estava tranquilo naquele ano. Tipo, esse ano a gente não ganhou nada, beleza, né? Mas só que ano que vem, né? 78, ganharemos algum título, né? Ganharemos um paulista de novo, um brasileiro, sei lá. Porque é assim, sabe? Anunciando não, Palmeiras campeão, né? Era assim o pensamento do palmeirense na época, em 77, entendeu? Porque ainda estava tudo tranquilo, tá? Não tava aquela pressão de títulos ainda. Isso, bom, com o passar dos anos já ia crescendo, né? O jejum e a pressão ia aumentando e tal. E a gente vai contando essa história, né? No decorrer dos estaduais de São Paulo, né? Enfim, vamos falar do Santos agora. O Santos começou a montar um time ao menos competitivo em 77, né? Começou a apostar mais na garotada, né? Só que o time ainda não tinha força o suficiente para brigar pelo título, né? O Santos sequer avançou nos 2 turnos, né?
para disputar o mata-mata ali dos turnos, né? Só que como fez pontuação suficiente, jogou o terceiro turno, né? Só que não deu para ir longe e o Santos acabou eliminado, né? E terminou o campeonato na soma geral em 8º lugar, né? Quer dizer, se em 76 foi 13º, em 77 melhorou um pouco, mas muito pouco, né? Enfim. E agora chegamos no São Paulo, né? O São Paulo era um time experiente, malandro, né? Era um dos favoritos, né? O São Paulo fez um bom primeiro turno, né? Eliminou o Palmeiras na semifinal, né? E aí perde o título do turno, né? Pro Botafogo de Ribeirão Preto, do Sócrates, inclusive. O Sócrates aparecendo ali de vez no futebol, né? O Botafogo tinha a melhor campanha que o São Paulo, né? E foi campeão em pleno Morumbi, né? Sim. Enfim. No segundo turno, o São Paulo chega até a semifinal, mas cai pro Corinthians, né? Só que entrou no terceiro turno, né? Por ter feito uma boa pontuação, né? Na classificação geral. O São Paulo chegou perto de chegar a disputar o título da final, né, do campeonato, só que aí o time perdeu o jogo derradeiro pro Corinthians e acabou sendo eliminado, né. Faltou pouco para o São Paulo disputar o título, né. Agora vamos falar das surpresas. Eu vou citar 2 surpresas, né. O Botafogo de Ribeirão e a Ponte Preta, né. Vou começar pelo Botafogo, né. O Botinha fez bonito, né, em 77, né, especialmente no primeiro turno, né. O Botafogo era liderado pelo Sócrates, né? E o Tricolor de Ribeirão venceu seu grupo, eliminou o Guarani na semifinal, né? E enfrentou o São Paulo no Morumbi, né? E como tinha a melhor campanha que o São Paulo, né? O Botafogo empatou sem gols em pleno Morumbi e conquistou o primeiro turno, né? E foi um título muito festejado, né? Pelo time do Botafogo, né? Pelos jogadores, pela torcida, enfim. Que fez um carnaval e tanto em Ribeirão Preto com a conquista, né? Mas era só uma conquista de turno, né? Você vê, né? Os times pequenos comemoravam esse título, comemoravam com gosto, né? Enfim, o time relaxou no segundo turno, né? E no terceiro turno o time até tenta disputar ali para brigar por uma vaga na final, mas perdeu força e ficou pelo caminho. Só que na classificação geral o Botinha ficou em terceiro lugar, né? Quer dizer, ficou na frente de São Paulo, Palmeiras, Santos, né, inclusive. Só ficou atrás de Corinthians e Ponte, né? Quer dizer, o Botafogo foi muito bem, né, naquele ano, né? Agora chegamos na Ponte Preta, né? Vamos encerrar logo falando da Ponte Preta, né? E era a melhor Ponte Preta da história, né? Ninguém tem dúvida disso, né? A Ponte tinha craques ali no time como Carlos, Oscar, Odilei, né? Dicá, né? Rui Rei, enfim, entre outros, né? A Macaca fez uma campanha muito surpreendente, né? Só que assim, a Ponte não ganhou nenhum dos turnos, né? Mas fez uma campanha consistente, né? Ao longo dos 2 turnos, né? Na classificação geral. E entrou no terceiro turno, né? E seguiu surpreendendo no terceiro turno, né? A Ponte ganhou a sua chave, né? E foi para a final do campeonato encarar o Corinthians, né? E aí não deu pra Ponte, né? O time perdeu na ida 1-0. Na volta o time venceu de virada por 2-1. E aí no jogo de desempate, né? O Rui Rei é expulso com aquele surto dele e tal, né? E aí a Ponte acaba perdendo o título e, enfim, e foi vice-campeã, né? Apesar disso, aquele time de 77 ficou marcado, né? Pra torcida da Macaca Querida, né? E há também aquelas lendas, né? Que todo mundo sabe, né? Que muitos falam que o Rei teria sido vendido ao Corinthians antes do jogo, teriam pago para ele forçar uma expulsão, né? Que aí, no que ele forçasse, ele seria contratado pelo Corinthians, tal, e não sei o que, né? Enfim, isso aí é lenda, tá, gente? Não é que é verdade, tal, né? E, enfim, não se sabe ao certo, né? Mas aconteceu isso de fato, né? E coincidência ou não, no ano seguinte ele estava no Corinthians, né? Só que o próprio Rui Rei, anos depois, falou, né? Falou que não tem nada a ver, não teve nada disso, tal, ninguém comprou nada disso, foi lance do jogo, que eu fiquei irritado com o Ducídio e tal, e enfim. E o Corinthians me contratou porque gostou do meu futebol, tá, mas não tinha nada a ver com isso daí e tal, pra ajudar o Corinthians a sair da fila, etc, enfim, né? São histórias, né, gente? Não dá pra confirmar se houve mesmo de fato, né? Isso vira aquele lance folclórico, né? Enfim. Bom, gente, é isso, tá? O vídeo já tá grande, né? Vamos encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado e agora voltaremos à série de Libertadores e Copa do Brasil, para deixar claro, tá?
10, né, vídeos, né, 5 de Libertadores e 5 da Copa do Brasil, tá? Os próximos vídeos, tá? Depois voltaremos para falar de estaduais, enfim. Agora sim, vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem o vídeo, deem um joinha. Vou ficando por aqui e falou!